bem, moçada? Estamos juntos para um novo encontro com a língua portuguesa. Hoje é uma aula muito especial, uma aula que eu tenho muito apreço. Notem que você aprende um ofício e geralmente esse ofício serve a alguém, seja como alimento, seja como uma atividade, um concerto, uma construção, né? Então o trabalho serve a alguém, né? Há uma troca geralmente financeira e nós servimos de acordo com o ofício. O magistério talvez seja o único ofício em que você entrega um produto para alguém e esse produto não se consome. Esperamos, cada professor, né, esperamos que haja em você um consumo que renda, que se desenvolva, que produza novos frutos, né? Então é um objeto que eu passo a vocês e vocês simplesmente, né, vão consumir? Não, não é só consumir. Esse consumo, ele precisa florescer, ele precisa crescer, ele precisa se tornar útil para a sua vida. Então é como, né, de repente, você contratar uma pessoa e a pessoa está ali te ensinando algo a ponto de você ter a competência dele, ter a capacidade dele, entender tanto que você poderia até fazer o que ele está fazendo. O ofício de professor é um ofício complicado, né? Você vai numa padaria, compra um pãozinho, você não aprendeu a fazer um pão. Você levou um sapato furado para o sapateiro consertar, você não aprendeu a fazer o serviço dele. O papel do professor, estranhamente, é passar para vocês um ensinamento, um objeto estudado, analisado, que se espere que você domine, a ponto de ensinar alguém. Tomara que isso, né, seja realmente um fato. Então, o magistério, ele não se completa apenas com esse movimento de ida. Só quando o aluno plenamente tem a consciência do seu papel e faz o seu trabalho, né, faz a sua atividade de compreensão, de domínio, a ponto de ensinar alguém, é aí que o trabalho do professor se completa. Talvez a beleza do ofício do magistério seja exatamente esse, o de transmitir, o de passar aquilo que ele sabe. Então é uma profissão de risco, né? A gente ensina o próximo a fazer como fazemos. E espero, sinceramente, que ocorra isso, que vocês tenham essa aprendizagem, que aprendam tanto o quanto eu possa ensinar e, é claro, vá além. Né? Cada nova geração que venha melhor. Mas nós sabemos das dificuldades do idioma. Por isso, para mim é muito simbólico, porque a hora que eu viro a chave, eu começo a entender, a ler, a preposição está no meio. Então hoje nós vamos passar por vários quartos, você abre o quarto, dá aquela espiada, fala, quem que está aí? Preposição. Então são vários quartos, vários cômodos, você abre a porta e fala assim, e aí, quem que está aí? Preposição. Então nós estamos lá na regência, na concordância, na voz passiva, no pronome relativo, na interpretação de texto, e a preposição estará em todos esses lugares. Então é fundamental entender esse papel importante da preposição para você focar um elemento gramatical que pode contribuir para um avanço, para um salto de qualidade. Muitas vezes quem está no concurso fica girando na quantificação e não tem esse salto de qualidade na capacidade de leitura. Eu me preocupo muito com isso. Que vocês passem a ter um repertório para poder ler com mais refinamento, com mais qualidade, com mais atributos. Então, se eu não enxergo o que ali está, eu não leio bem. E por isso que as questões de gramática, as questões de língua portuguesa, as questões sintáticas ganham de goleada dos candidatos. Falta repertório, eu não consigo ler. É como uma língua estrangeira, eu não consigo. É exatamente isso. Por falar em língua estrangeira, vamos iniciar porque eu vou começar falando de latim. Vamos começar do latim para o português, né? Porque eu acho bacana essa relação. Vamos então iniciar a aula de hoje. Hoje é aula de preposição e sintaxe, tá bem? E quando você vai ao latim, né, a gente sabe que o latim produz o português, gera o português, bem como o espanhol, o francês, o italiano e tantas outras línguas, né, que não têm a grandeza dessas, mas estão lá na Europa também, derivados do latim.
No latim, uma coisa não existia, era o artigo. Então, uma das peças diminutas que você já deve ter percebido que tem o seu valor. Quando entra a crase, o artigo ganha poder, né? No latim não tinha o artigo. E outra coisa, o uso da preposição era um uso muito reduzido. Um uso muito reduzido. Por quê? Porque você ia usar um adjunto adnominal de posse, como livro do professor, né? A prova de português, essa preposição de que cria posse nessas construções, né? Brinquedo da criança. Então, essa construção no latim não era preposicionada. Não era preposicionada. O dativo, que hoje corresponde ao objeto indireto, também não era. Por quê? Porque no latim as palavras tinham radical, e com base no radical, você ia encaixando a palavra nos casos. Se era o sujeito, ia ter uma terminação. Se era objeto direto, teria outra. Se fosse o genitivo, que é a ideia de posse, seria uma outra terminação. Então, de acordo com a função, a palavra recebia uma forma. Tá bem? Olhem que legal, né? De acordo com a função, sujeito, objeto direto, objeto indireto, ele recebia ali uma função. Por isso que a gente recebia uma terminação. Por isso que a forma e função dialogavam. No português, não. No português você tem a palavra coroa, você tem a palavra rainha, elas variam em gênero, variam em número, às vezes, né? Singular, plural, às vezes, quando é possível, masculino, feminino, mas você não tem mais na palavra a função sintática. A função sintática você vai ter que calcular não na terminação da palavra em si, mas na relação que ela estabelece, nos vínculos de concordância, né, nos vínculos de subordinação. Então, as informações para fazer análise sintática são muito diferentes do latim. Muito diferentes do latim. No latim, a palavra demonstrava pela sua terminação a sua função. Então, ali eu tenho corona regina, esse corona regina, ela vira coroa da rainha. Não tem artigo, no português tem. Não tinha preposição, no português terá. Então, o aspecto funcional no português é algo que está muito relacionado ao preposicionamento, enquanto no latim era o caminho contrário. Você produzia um vínculo ali, dava ideia de posse, sem precisar colocar a preposição. A terminação regina já designava da rainha, já demonstrava ali o caso genitivo, que era o caso de posse. E aí deduzimos, então, que do latim para o português aparece com grande volume a tal da preposição. É uma das marcas registradas para você poder fazer análise sintática. Então, primeiro ponto importante da preposição na análise sintática. Né? Do latim para o português, há essa superpresença da preposição nas funções. Se você olhar bem as funções sintáticas que existem, basicamente duas funções não vêm preposicionadas. São as funções de sujeito e objeto direto. Ah, professor, aposto, vocativo, mas vem com vírgula. Né? Não recebe preposição, mas vem com vírgula. Agora, a grande parte das funções vêm preposicionadas ou podem ser preposicionadas. Por isso que a gente percebe que a preposição é marca registrada dentro da montagem hoje da oração, dentro da vinculação que existe, e isso vai exercer para nós uma sinalização para que a análise seja eficaz. Se no latim você tinha que aprender as terminações, no português os vínculos criados, geralmente por meio das preposições, contribuem para que a análise sintática seja mais eficaz. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Antônios erat amicus filae Petri. Olha que bonito, né? Antônios erat amicus filiae Petri. Com certeza meu latim, né, é um latim vulgar, para não dizer vagabundo. Eu estudei 4 anos de latim na faculdade, mas era muito difícil. E na faculdade nós traduzíamos mais, né? Não era tanto aprender a falar, mas sim aprender as declinações, aprender a traduzir para o português, aprendia-se muito análise sintática, porque você precisa fazer
a análise sintática para poder colocar na forma correta. Ah, se é sujeito tem uma forma, se é objeto direto tem outra, tá bem? O que eu quero que vocês percebam que Antônio era amigo. Antônio era amigo da filha. Aí, amigo da filha, percebam como não tem preposição. Na hora que eu traduzo para o português, eu tenho que colocar amigo da filha. Né? Filha Petri. O Petri é do Pedro. É a declinação que você tem ali, né, que marca Petri como do Pedro. Então vejam como o preposicionamento não ocorria no latim, mas estava na palavra a demarcação funcional. Pela, pela terminação determinava a função sintática do termo. Se era genitivo, se era sujeito, se era o objeto direto, objeto indireto. Quando eu venho para o latim, eu vou ter que perceber os vínculos. A terminação já não é mais a referência. Então, além dos vínculos, o preposicionamento vem com intensidade. O que era mínimo no latim se torna máximo no português. A vinculação vai ser importante, a preposição vai ser importante, além do sentido, da interpretação, que nunca vai cessar. Tá bem? Ah, professor, o que você quis dizer com essa noção do latim para o português? Ah, que do latim português nós temos um sistema sintático diferente. Lá no latim, você usava a terminação nas palavras para indicar a função. No português, isso desaparece. Rainha é rainha em todas as funções, seja de sujeito, seja de objeto direto, seja de objeto indireto. Ô, professor, mas quando ela for objeto indireto, ela vai receber preposição. E aí você está percebendo que o sinal da função não está mais na palavra rainha, está fora, está externo. E daí eu vejo o aluno, em pleno século XXI, né, com tanta tecnologia na mão, sabendo olhar o mundo, a vida alheia, acompanha tudo, né? TikTok, dancinha, não sei o quê, mas não sabe preposição, não sabe identificar a preposição, não sabe a regência, não sabe a concordância, porque há um déficit em relação ao preposicionamento, às vinculações, e aí eu tenho que perceber. Preposição vai ter o tempo todo, mas há preposições relevantíssimas. Então não é para gastar o cérebro também com qualquer relação preposicionada. Existem relações e relações. Aí entra um olhar seletivo. Opa, é o verbo que está exigindo preposição. Aí tudo muda. Tá bem? Como nós temos então largo uso da preposição, nem todo vínculo preposicionado é relevante. Calma. Né? Agora virou uma moeda barata preposicionar de uma palavra a outra. Porém, há momentos em que a preposição, e aqui estamos nós, há momentos em que a preposição tem um papel decisivo. É a hora em que ela é protagonista. Aí entra a sua capacidade de entender isso e virar o jogo. Ou seja, melhorar a nossa eficiência em relação ao que uma banca propõe. Tá bem? Vamos dar uma olhadinha então nessa caminhada, o que é muito importante entender em relação à teoria da preposição. Primeiro, vamos ser óbvios. Por que se chama preposição? Ah, veja o nome. Posição antes. Tá? É isso que está escrito aí, ó. Preposição. Posta antes. Então você vai ter uma palavra, onde fica a preposição? Sempre ela introduz a palavra. Então ela fica antes da palavra a que ela se vincula. Só que a preposição, quando você a coloca numa palavra, ela vem antes, mas ao mesmo tempo indicará um vínculo com alguma coisa. Ah, professor, eu estou preposicionando esse termo. Estou preposicionando essa oração, você também estará subordinando esse termo, estará também subordinando essa oração. O preposicionamento pressupõe que uma coisa vai se vincular à outra, cria-se um elo, cria-se um vínculo, mas um vínculo subordinado. Então, o termo preposicionado é um termo que está subordinado ao outro. Uma oração que está preposicionada é uma oração que está subordinada à outra. Olhem que bacana como o preposicionamento introduz uma palavra,
introduz uma oração, mas ao mesmo tempo, a essa palavra ou a essa oração produzirá um vínculo de subordinação, tá bem? Então vejam como o nome, preposição, se justifica pelo lugar em que ela fica. Ela fica antes do termo que ela introduz, ela fica antes da oração que ela introduz, tá bem? Professor, quais são as preposições? Então não se assuste, existem preposições essenciais e acidentais. As acidentais eventualmente podem funcionar como preposição, o que é pior ainda, né? Nem sempre são preposições. Mas hoje nós vamos falar das preposições essenciais, aquelas que são efetivamente preposições. Conjunto é grande? Nossa, muito grande. E é bacana quando na sala de aula eu estou dando aula sobre preposição, tal, vem aluno, vem aluna e lembra que decorou na escola tudo isso, gente. E o que é pior, né? Fala de forma meio poética, fala cantando, eu falo que bacana, né? E na hora H que a pessoa tem que usar a preposição, ele não consegue. Falar é fácil, agora entender o uso é outra coisa. Desse conjunto todo, eu gostaria que vocês notassem uma coisa. A grande maioria dessas preposições que nós estamos vendo, elas têm um sentido muito forte, sentido muito marcado, o que acaba restringindo a utilidade. Olhem comigo esse grupo, ó. O ante, após, até, contra, desde, entre, perante, sem, sob, sobre, traz. Essas preposições, elas têm um valor semântico muito intenso, né? É igual você tomar um café muito forte, né? Ou para quem aprecia uma cachaça. Eu tenho, graças a Deus, aversão à cachaça, graças a um porre que eu tomei com 14 para 15 anos, inesquecível, em que eu passei muito mal, né? Faltou virar do avesso, a parte de dentro e para fora e a de fora para dentro, e eu, até hoje, graças a Deus, só o cheiro já me incomoda, né? Então notem que você vai beber alguma coisa e fala assim, nossa, né? Muito ácido ou muito forte. Você tem que olhar para essas preposições e sentir isso. Elas têm uma carga semântica muito forte. Entre, o que significa? Você sabe. Desde, o que significa? Você sabe. E essa propriedade de utilidade mínima por causa do sentido faz com que na história do português elas não desempenhem papéis, variações semânticas, utilizações variadas. Não, elas acabam se restringindo ao valor que elas têm e isso então, né, faz com que elas tenham um movimento muito óbvio. Ah, mas eu estou usando a palavra após. Não tem outra coisa que não seja, né, significar algo que ocorre depois de outra. Não tem outro uso para a palavra após. E aí você está percebendo que traz. Você nunca vai usar a palavra trás para uma significação de dianteira. É sempre de traseira. Atrás, para trás, por trás, de trás e assim por diante. Então, essas preposições fazem parte do conjunto. É bom saber, não é pecado, né? Ah, professor, é bom saber, é virtuoso, tá bem? Mas há preposições com vários recursos, aplicações variadas, sentidos variados, e elas sim são fundamentais para o estudo do idioma, principalmente o estudo sintático. Tá bem? Então, aquelas lá que nós vimos, devido à demarcação semântica muito forte, isso abreviou a aplicação delas na língua portuguesa. Mas essas 6, a, com, de, em, para e por, meu Deus, saiam da frente, porque elas terão potência máxima. E se olharmos a preposição a, darmos a ela o que ela pede e precisa, sai da frente, porque é ela uma das grandes protagonistas do encontro de hoje, tá bem? Essas são preposições essenciais, mas de grande utilidade para mim e para vocês. E para o idioma também, desculpem, né? Para o idioma também. Vão ter vários usos, várias aplicações sintáticas, vários sentidos, várias possibilidades, e o jogo basicamente ocorre com elas. Tá legal?
Elas então vão formar na nossa aula de hoje o total protagonismo. Você vai aprender a dar valor para elas. Mas eu sempre destaco para o aluno que as preposições de, em, por, para, com, você já tomou conta. Elas são muito simples visualmente. Elas são fáceis de serem identificadas. Agora, a preposição a, não. A preposição a, você vai ter que se dedicar, trocar um tempo do ócio pelo estudo, pegar um dia, 2 dias, 3 dias, fazer uma boa aula de crase, tá bem? Uma boa aula de preposição no capítulo crase, e isso nós temos à disposição aqui no Que Concursos. Vocês têm a playlist das minhas aulas de português para concurso público, né? Nós estamos trabalhando crase atualmente. É só procurar lá na playlist português para concurso público. Você vai pegando as aulas na aula 5, na aula 4, né? Daí por diante, regência, preposição, crase. Vixe, aí é sensacional. É como se você entendesse o recado de hoje, né? Ah, hoje eu vi uma luz. Então vai lá e se banhe nessa luz. Mergulhe nessa luz, aprenda a identificar a preposição a. É o pulo do gato no português, e isso eu falo com toda a tranquilidade do mundo, porque eu vivi isso. Eu não preciso do livro do fulano, da experiência cicrano. Eu senti na pele. A preposição a é uma construção íntima em mim, e por isso que se eu pudesse, eu seria especialista em preposição a. Chegava na hora de ensinar a preposição a, chama o professor João, ele é especialista. A pessoa que bacana atravessar a vida só dando aula sobre preposição a, crases similares e áreas adjacentes, seria sensacional. Mas não é possível, não é possível. Vamos voltar à realidade e aí você tem a preposição com alta recorrência, alta funcionalidade, com variados sentidos, e isso serve bem às necessidades da banca. Por isso que elas terão uma repercussão nas questões muito maior que as demais que destacamos antes. Tá bem? Quando entra a palavra diversidade, variação, riqueza, é lógico que a banca olha para isso e tem grande amor. Lembrem-se que a aula de hoje é preposição e sintaxe. Então você está olhando entre as preposições possíveis aquelas que você tem que falar. Primeiro essas, depois as outras. E desse conjunto de 6, a preposição a você só dominará com acompanhamento técnico. Né? Você não pode mexer nela sozinho, que ela é perigosa, sabe essas coisas assim? Você tem que ter o acompanhamento de um profissional do lado. E o profissional sou eu, tá bem? Esse cara sou eu. Vamos lá? Vamos viver a experiência da preposição e da sintaxe. Vejam a mensagem que eu trago para vocês. A preposição em si nada faz, nada é, nada pode. Ela passa a ter importância ao introduzir um termo ou uma oração e produzir um vínculo, subordinando o elemento preposicionado. Isso é muito bacana, hein? A preposição por si só nada faz, nada é, nada pode. É na hora da amarração, na hora em que ela introduz um termo, uma oração, que ela começa a funcionar. A preposição é discreta, até pelo tamanho dela, mas útil. Imagine um botão em uma camisa. Ligamos as partes da camisa por meio do botão e quase nunca damos atenção a ele até o dia que ele nos falta. Isso é óbvio, né? A preposição vai ligar coisas e você não dá atenção de tão óbvio que é tudo isso. Professor, isso aí não tem o que falar. Eu uso sem pensar. Até o dia que a preposição, né, faz falta na tua vida. E aí eu chamo a atenção sempre para os requintes da preposição a. Se a preposição de, se a preposição e, em, por, com, são mais óbvias, simples, são funcionais, você usa e não pensa que está usando. Porém, a preposição a, ela não é dada dessa maneira, né? Ninguém diz gostei o livro. É normal dizer gostei do livro. A preposição de, exigida pelo verbo gostar, produz nexo, construção e sentido dentro da palavra nexo. Usar
Aspirar o cargo produz algo absurdo, mas aspirar ao cargo restabelece a coerência. É só um a? Não. É a preposição a, um elemento gramatical que, quando dominado, quando você diz eu sou adepto à preposição a, esse elemento é revolucionário na sua vida. Basicamente, eu venho aqui trazer essa mensagem em busca de adeptos, pessoas que sigam a palavra que o professor João, às vezes pastor João, está trazendo. Estamos atrás de adeptos. Por isso que a preposição a, entre as preposições, ela é de vanguarda. Ela te lança para uma situação muito importante. Reforçando, sempre que usamos a preposição, nasce um elo, então, de subordinação entre termos ou entre orações. O termo preposicionado ou a oração subordinada, né? Aliás, ou o termo preposicionado ou a oração preposicionada serão subordinadas a outro termo, a outra oração, ok? Onde que eu uso as preposições? Na formação de locuções, que são expressões idiomáticas, como à frente de, a pé, a respeito de, começou a estudar. No capítulo crase nós fazemos aí um detalhamento desse uso. Na vinculação entre palavras, e aí é importante entender a regência principalmente, mas não só, também a regência. Precisar de livros, feito por ele, concordar com você, é óbvio que as preposições estão super destacadas e elas estão, né, tendo um papel. Na letra A, ajudam a compor uma locução. Na letra B, vinculam duas palavras. Só que não é uma vinculação, né, puramente vinculação. Há jogos sintáticos por trás, como a regência, que é um importante vinculador. O regente, né, exige preposição no regido, isso é muito importante. Esse é um ponto-chave dentro da preposição e os problemas gramaticais, né? E também a preposição está na vinculação entre orações, como ao reconhecer o erro, soube ser humilde. Aquele ao é a preposição a mais o artigo o. Por estar com frio, voltou para casa. Esse por é a preposição por, ok? Na vinculação entre orações, na vinculação entre palavras e na composição das locuções, encontramos as ditas cujas preposições. Tá legal? Não nos cabe outra coisa que não seja entrar no mundo do concurso público. O que eu fiz até agora poderia ser uma aula em qualquer lugar do mundo sobre preposição, sobre uso, mas o que nós queremos é isso. Como que isso cai na prova, professor? Então ainda não é da sintaxe, é do sentido. Dá para você ir, né, controlando a crise e observar isso aí, não pelo prisma da análise sintática, mas sim fazendo uma análise semântica, ok? Número 1. Um deles é o tipo A, que acelera o envelhecimento da pele por penetrar em camadas mais profundas. A frase destacada acima introduz a noção de não é a frase em si, gente. O que determina o sentido dessa frase não é o conteúdo próprio dela, mas sim a preposição que ali está. E essa preposição por introduz não um termo, mas introduz uma oração, porque penetrar é verbo. Essa é uma oração, gente, que mentalmente você poderia dizer, né? Ah, porque penetra, por causa da penetração nas camadas. Por que o tipo A acelera? Porque ele penetra em camadas mais profundas, por causa da penetração nas camadas mais profundas. Então, número 1, esse por traz a noção de causa. Letra A, causa, a ponto de você conseguir construir aí também por que penetra em camadas. Esse por, e é por causa do por, temos aí a ideia de causa. Veja o número 2, ó. Os filhos não facilitavam. Mexiam em pedrinhas, em flores, nos canteiros, paravam para colher frutas. Para colher frutas é a preposição para, fazendo o quê, professor? Introduzindo uma oração. Nós não vimos agora há pouco aqui o que faz a preposição, ela está fazendo a letra C. Então, para colher frutas, se vincula ao paravam. Paravam a fim de
para, ô professor, se para aí, ideia de finalidade. Gostei da troca. A fim de. O para tem múltiplos usos, mas quando ele tem o valor sinônimo de a fim de, é o para que traz a ideia de finalidade. Eu não sei a sua experiência com o universo do concurso público, mas se um dia você estiver falando, estou sem fazer nada, eu vou contabilizar questões em que apareçam a preposição por e a preposição para você atribuir a elas o sentido causal na preposição por e o sentido de finalidade na preposição para. Um dia só não será suficiente para você acumular as questões que o universo do concurso público produz com essas duas preposições. E vejam que você não pode ser maniqueísta. Professor, eu estou marcando aqui. É isso que eu estou dizendo para vocês. Não dá para marcar bobeira. A preposição para tem vários usos. A preposição por tem vários usos. Não seja monocromático. Professor, estou até escrevendo o que você falou aqui. Para é finalidade. O por é causa, sim, mas não sempre. Eu tenho que ter a cabeça sempre muito boa para ler e interpretar. Tá bem? Mas o propósito da aula de hoje não é interpretação de texto, classificação de orações, classificação de conectivos, não é. Nós estamos falando de sintaxe. Então essa número 1, ela botou a cara aqui e falou, o que está acontecendo? A gente já falou, valeu, participação, mas sacaram, tem muita questão perguntando o valor de preposição. Os dois principais valores que caem na prova são de causa e finalidade, com o protagonismo da preposição por para causa e a preposição para a finalidade. Professor, sempre vai ser assim? Não, é isso que eu estou falando. Tem que estar com a cabeça boa para verificar, para interpretar, para trocar, para conferir. Legal? Então, o primeiro momento da preposição é na parte semântica, mas não viemos para isso. Tá bem? Aí começa a nossa brincadeira. A preposição no tema regência não é questão de importante, né? Deixa eu até aparecer minha cabeçona aqui de novo, porque agora é a hora de destaque. Então, hora do destaque, a cabeça volta à grandeza. Por quê? Quando nós falamos em regência, você tem que ir imediatamente para VTD, VTI. E aí você tem que ser sincero comigo. Tá tudo bem? Você tem noções teóricas sobre transitoriedade verbal? Você tem uma boa dinâmica? Tem lá uma questão, você olha e analisa? Isso é muito importante. Boa parte das questões de hoje falarão sobre transitoriedade verbal. Se você não sabe, você precisa pegar uma aula de base, bem? Por isso que eu indico de novo para vocês as aulas do português para concurso, que a gente está indo passo a passo, uma aulinha por semana, aula curta, você vai lá, assiste e tal, né? Uma aula com muitos exemplos, tá legal? Português para concurso, tem a playlist lá no YouTube do QC. Procura lá na playlist Português para concurso, você vai achar ali na terceira, quarta aula, começamos a tocar a música da regência e daí vai. Tanto que eu aviso os alunos que a regência nunca mais sairá da tua vida. Professor, isso é praga? Não! Isso é coisa boa, tá bem? Então nós não vamos hoje aqui trabalhar a regência. É como se você já viesse incorporado e nós vamos distribuir as bênçãos para todo mundo. Aí você tem que estar com a coisa funcionando. Tá bem? Os pãezinhos já estão indo para o forno. Você não pode aqui querer água, farinha, cadê o ovo? Não. Né? Os pães já estão prontos. É nessa hora que você tem que buscar a base teórica para poder ganhar qualidade, ganhar eficiência naquilo que você tem que fazer. Então, nessa hora, a preposição dentro da regência é chave, porque a diferença entre VTD e VTI em uma palavra é a tal da preposição, tá bem? Então veja a questão número 3. O final do século XX assistiu a um processo sem precedentes de mudanças na história do pensamento e da técnica. A retirada da preposição a antes de um processo preservaria a correção gramatical da oração. Sim, a banca tem razão. Porque o verbo assistir tem mais um sentido, e quando o verbo assistir é usado com a preposição a, como estamos vendo ali, é bem provável o sentido de ver. É o espectador de alguma coisa. Esse é o sentido que está aí.
O final do século XX assistiu a um processo. É o sentido de ser o espectador de algo. Você está vendo, ok? Quando eu retiro a preposição a que está ali, esse a é a preposição a, e a retiro, eu mudo o sentido do verbo. O verbo passa a significar que você vai ajudar um processo. O final do século XX ajudou. Não, aí, apesar de ficar correto gramaticalmente, o texto ficaria profundamente prejudicado. Vejam que a preposição a, ela determina o sentido do verbo assistir neste momento da construção. Com a preposição a é o sentido de ver, sem a preposição a é o sentido de ajudar. Então a banca diz, se eu tiro a preposição, a gramática está contemplada, está tudo bem, está tudo certinho? Você respeitou a gramática? Sim. A gramática vai te dizer que você pode dizer que a frase fica correta. Mas daí a banca vem e te diz, mas alteraria o sentido do verbo assistir e, consequentemente, prejudicaria a coerência textual 100%. De ver para ajudar é uma mudança semântica drástica para aquilo que o texto trouxe. Número 3 é uma questão que envolve o conhecimento da regência do verbo assistir, saber que esse a é a dita cuja da preposição a e ela é decisiva para o sentido do verbo assistir neste momento. Por isso, número 3, errada, perdão, porque a banca fala prejudicaria. Sim, ela está correta. A banca tem razão. A número 3, correta, tá bem? Por falar, né, em resposta, esse material está aqui disponível logo abaixo, basta clicar, vocês vão para a pasta dos professores, procurem por mim e lá na pasta de novembro você encontra este material que estamos projetando, tá bom? Ao fim desse material, tem um gabarito confirmando o que estamos dizendo. Então, número 3, alternativa correta na prova. Número 4. No equívoco, divisar o melhor de dois mundos, divisar o melhor de dois mundos. Tá bem? Ah, perdão, aqui eu fiz uma troca errada. Desculpem, eu vou trazer o que temos que fazer. Perdão. O trecho original é esse. Perdão. No afã de querer o melhor de dois mundos. Então, desculpem, a frase original é no afã de querer o melhor de dois mundos. Daí a banca vem e pede para você tirar no afã de querer e colocar no lugar no equívoco de visar. Ela pede para você trocar um pelo outro. Tá bem? Então, vejam que estava no original, no afã de querer, e a banca vem e fala, ó, posso trocar por no equívoco de visar? Não pode. Não pode, porque você aí produziria um erro. Você fala, professor, mas está tudo igual. Não está, porque o verbo visar ali usado, com o sentido de almejar, objetivar, desejar, ele exigiria a preposição a. Para ficar correto, você teria que colocar o verbo visar mais a preposição a. Ou seja, no equívoco de visar ao melhor de dois mundos. Então não posso trocar o verbo querer pelo verbo avisar, pois produziria uma falha de regência. O verbo querer é direto, mas o visar, com o sentido desejar, almejar, como a banca propõe, não. Ele exige a preposição a. Por isso que na prova, número 4, erradíssima. Tá bem? Preposição e regência, observem, em destaque no texto, implicarão investimentos. Verbo implicar, com o sentido de gerar, acarretar, vai entrar numa prova, você tem que saber que o verbo implicar é um verbo transitivo direto quando tem o sentido de gerar, produzir, acarretar. Se implicarão, implicarão algo, é VTD. E nós, brasileiros, temos o vício de linguagem de enfiar a preposição em. E o que é pior, não na linguagem oral, na língua escrita. Né? Nós não usamos o verbo implicar no dia a dia, não usamos o verbo implicar no boteco. Ah, não come isso, que isso implicará mal-estar, hein? Ninguém usa o verbo implicar no sentido de acarretar, gerar, na linguagem mais corriqueira. É usado em textos, é usado em linguagem formal. E erram, porque ali se usa
implicar em, quando o correto é implicar algo, sem preposição. E a banca diz: a inserção da preposição em, imediatamente após a forma verbal implicarão, não acarreta prejuízo ao sentido, nem à estrutura sintática do período? Mentira! Se eu coloco a preposição, o verbo implicar passa a ter uma regência errada. Tá bem? Então observem que você está num capítulo como de regência, legal. Ah, o verbo tal, com sentido tal, mas a peça que decide as coisas, é direto, é indireto. A peça que define o que é o que não é na classificação é a tal da preposição. Então, primeiro lugar sintático relevantíssimo em que a preposição tem um protagonismo total é na regência. E sempre dando uma atenção redobrada a verbos que exijam a preposição a. Então, a preposição a é importante na regência? Importantíssima. Mas sempre fique atento a verbos que exijam a preposição a. Legal? Então, o primeiro movimento importante da preposição a é dentro da regência. Falou em regência, já vem a crase grudada. Em patamares variáveis, 70 produtos industrializados passarão a pagar. Estaria gramaticalmente correto se em apagar fosse colocado sinal indicativo de crase? Não, não. Número 6 erradíssima, porque ali passarão a pagar é a preposição a, que ajuda a compor essa locução. Porém, antes de pagar, não se usa artigo feminino. Então você precisa entender a crase, você tem que aprender a identificar que esse a do a pagar é só a preposição a, que aí a outra matéria-prima da crase, que é o artigo feminino, não é usado. Entra um conhecimento gramatical em que a preposição a tem força, tem muita força. É um dos grandes problemas da língua portuguesa, o fenômeno da crase. E por que é um dos grandes problemas? Porque o brasileiro não tem intimidade com as duas matérias-primas, nem com a preposição a, nem com o artigo feminino. E essa incapacidade de ler, identificar, classificar, leva, à falha de crase. Tá bem? Então, número 6 errada, ali o acento grave é proibido. Trata-se, como dizem os autores, de um setor transversal que agrega valor à tecnologia. Se agrega algo, valor a alguma coisa, à tecnologia. Então, o verbo agregar, tecnicamente, é um verbo transitivo direto e indireto. A parte direta, que não exige preposição, está ali no objeto direto, valor. Agrega algo, agrega valor. Mas se agrega algo a alguma coisa. E aí vamos para o objeto indireto, momento em que o verbo agregar rege a preposição a e, por isso, ocorre a crase no termo a tecnologia, que é o objeto indireto do verbo agregar. Quem agrega, agrega algo a alguma coisa. Vamos ver o que a banca vai dizer. O emprego de sinal indicativo de crase em a tecnologia justifica-se pela regência do verbo agregar, que exige preposição a, e pela presença de artigo definido feminino antes do substantivo tecnologia. Eu digo assim, realmente, nós temos que matar vários leões. Cada dia que a gente acorda, se você tivesse em algum outro país, era um leão por dia. Mas como está no Brasil, é sempre mais de um. Né? Eu vou acordar, vamos lá, vou matar leões. Põe no plural, põe no leão. Então, você está diante da crase. Vejam que é normal que você, quando estuda a crase, tenha um desempenho mais rico e rápido quando você está analisando a presença do artigo. Porque o horizonte de uso é muito restrito. O artigo feminino determina um substantivo feminino. É como se nós olhássemos bichinhos e disséssemos: o habitat desse bichinho é ali. É ali que ele nasce, cresce, reproduz, come, caga, né? Você fala tudo que o bichinho faz. Ali é o habitat dele. Aí fica mais fácil. Por isso que quando estudamos crase, o universo do artigo A, você já toma posse mais rapidamente. É claro que tem vários detalhes. Já a preposição,
é uma convivência mais longa, uma convivência com mansidão, né? com pacífico, sem guerra, mastigando, né? Convivendo. Deixa eu sentir. Então, o lance da regência, o lance da locução, né? A gente tem que. Talvez durante a vida, você viveu tanto tempo na escola e é lançado ao mundo sem essas habilidades. São vagas noções. E concurso não pode ter vagas noções. Tem que ter precisão. Então, vejam que a banca produz ali uma questão de como um candidato deveria pensar ao analisar o verbo agregar. Foi o que nós fizemos ali. Quem agrega, agrega algo, alguma coisa, objeto direto, objeto indireto. No objeto indireto exige a preposição a. A banca, vendo que nós, brasileiros, temos essa fragilidade gigantesca, ela transforma o que é a análise, o que é a parte conceitual que lê a questão, na própria questão. Então ela fala, não precisa colocar complicações. A nossa incompetência já começa ali, no déficit de análise. Tá bem? Então observe, o emprego de sinal indicativo de crase em a tecnologia justifica-se sim pela regência do verbo agregar, que exige a preposição a, e pela presença de artigo definido feminino antes do substantivo tecnologia. Gente, é a banca dando aula. É o Sebrasp dando aula para nós. Então tá tudo correto, que a banca disse é pura verdade, e é isso que é bacana, é isso que nós estamos falando aqui. Né? A tecnologia, o que tem ali? A preposição a, que o verbo agregar exige. A banca está perguntando exatamente no ponto das nossas fragilidades. Tá bem? Vamos em frente? Vamos mudar de foco? Preposição em voz passiva. Essa é uma questão da Fundação Carlos Chagas, mas ela vem para dar aquele exemplo exato do que eu quero dizer. Você está na voz passiva. O que tem a ver preposição, professor? Nada. Nada. A banca sabe disso. Se você estudar, você vai aprender também que aqui, na voz passiva, a preposição cai fora. Por quê, gente? Porque a voz passiva é um produto que veio da voz ativa, é um produto gerado pela voz ativa, mas lá na voz ativa você tinha que ter uma estrutura que propicia a formação da voz passiva. Professor, como assim? É o VTD, verbo transitivo direto. A criação da voz passiva depende da transitoriedade direta lá na voz ativa. Joãozinho comprou o livro foi comprado pelo Joãozinho. Agora você diz, Joãozinho gostou do livro, não dá voz passiva. Ah, professor, eu consigo. É melhor guardar. É melhor guardar. Ah, guarda, porque gostar é VTI. E verbo VTI não tem a chave da voz passiva. A mente humana não encontra limites. Mas não pode, com o verbo gostar não pode. Tá bem? Então, voz passiva é dependente da transitoriedade direta. Preciso ter na voz ativa, VTD, para produzir a transformação em voz passiva. A banca, tá vendo como as bancas dão uma variação do que pergunta? Porque o problema é o mesmo, mas a criatividade da banca não é. A Carlos Chagas ela faz então o seguinte: vou fazer uma pergunta para o cara. Assinale a alternativa que não permite a criação da voz passiva. Então, para entender o que a banca está perguntando, a gente demora meio século, gente. Porque nunca na vida nós somos preparados para isso. Como assim, professor? Qual alternativa permite a criação da voz passiva? E daí o candidato, né, fica cavalcando a questão em busca de um sinal de luz, de um brilho que fala lá. E ali simplesmente ele vai ter 4 alternativas com VTD e um que não é VTD. Deve ser um VTI. 4 alternativas que podem criar a voz passiva por terem VTD e, como diz o enunciado, assinale a alternativa que não permite a criação da voz passiva. Não é VTD. Se não é VTD e a banca quer complicar a nossa vida, deve ser um VTI. Então acompanhem comigo. Ó. Essa é uma questão que se reveste de voz passiva, mas o âmago é análise sintática. Na letra A, podemos repetir algo. Repetir é VTD, uma experiência objeto direto. A letra A
voz passiva está liberada? Não é para você criar a voz passiva, é só para ver qual que tem, qual que não pode criar. A letra A pode porque tem VTD. Na letra B de bola, os bons cientistas consideram algo, consideram VTD, o caminho é objeto direto. Letra B, liberada para a voz passiva. Pode partir. Letra C, os melhores charlatões não resistem ao inquérito. Ah, professor, parece que eu já vi na aula de hoje esse A1E. Você viu lá atrás, numa questão anterior, né? Se os melhores charlatões não resistem a algo, a alguma coisa. Ali você tem um verbo transitivo indireto, você tem o seu complemento, que é o objeto indireto, e isso só acontecerá no seu cérebro, os seus neurônios. Né, os neurônios lá, eles vão conversar a mesma língua quando você olhar para esse A e você disser, esse A, professor, é a preposição a. É o momento em que você, enfim, se liberta da má aprendizagem que tivemos durante a vida. A hora que você, professor, esse a é a preposição a. Sim. E se eles não resistem a algo. Vejam a preposição a que aparece durante a minha projeção da regência. Então, essa letra C, por trazer um VTI, a voz passiva não passará. Né? A voz passiva não poderá ser feita. Sabe, o Raul Seixas, carimbador maluco, né? Não passará. Não passará. Agora, vejam a letra D. Compreender algo. Compreender é VTD, nosso vasto e misterioso universo, objeto direto. Na letra E, conhecêssemos algo. Conhecêssemos é VTD, as forças, objeto direto. Tudo liberado, porque todas têm VTD, menos a letra C. E estão percebendo a malícia da banca? A banca não joga leve, não, gente. Joga pesado. Ela fala, ó, quem que vai saber ler essa preposição? Quem vai ler essa preposição chama-se estudante que virou candidato. Porque enquanto for estudante, está lendo teoria, né? Está criando uma bolha em que todas as coisas fazem sentido na vida. Tá bem? Eu estava um dia falando com a minha filha mais nova, a Laura, sobre o descobrimento do Brasil, e ela maravilhada, os portugueses, né? Nós já tivemos em Porto Seguro, ela conhece lá o lugar em que o tal do Pedro Álvares chegou, descobriu o Brasil. Como descobriu o Brasil se já tinha o Tratado de Tordesilhas, né? A gente é meio bobão, né? A gente fica falando essas coisas. Não foram para a Índia, chegaram aqui no Brasil. Mas como já tinha tratado, pô? Os caras rodeavam isso o tempo todo, né? Não tinham a dimensão de onde estavam. Isso sim, mas que já conheciam, claro que sim. É óbvio, né? Tanto que já tinham partido a América. Nesse exato momento, gente, eu comecei a conversar com ela sobre a organização, né? Daí Salvador se transforma na capital do Brasil, começa a produzir ali os centros de poderes, né? As instituições, tal, mas as capitanias não davam certo, tal, até que ela caiu a ficha dela. Os índios iam lá, destruíam as hortas, a roça dos portugueses, tal, né? E o que acontecia, pai? Eles matavam. Ela abriu a boca, gente, matava, porque ela pensava, né, que iam chegando ali no axé, aquela coisa bacana, tal, né, numa boa, e haveria amor, harmonização. E a hora que eu falei que os portugueses, né, os índios iam com lanças, né, lança, e os portugueses de pólvora, matavam. Ela abriu a boca admirada. É nessa hora, gente, que a gente mata os sonhos da infância. Dá uma mudada, né? A gente ganha malícia. Matava. Ela ficou admirada, porque ela não tinha essa noção de invasão, de posse de terra, de mortandade, de genocídio. Né? Aquela coisa que tá ali, tá criando o Brasil, tá formando.
né? Matava, pai, matava. E mataram muito, né? Então, quando a criança descobre que o Papai Noel não existe, quando a criança descobre que coelhinho da Páscoa não bota ovo, até que ocorre um dia que a criança percebe que ela não foi trazida por uma cegonha. Aí cai, né? Cai um dos grandes ilusões da vida, essa coisa da sexualidade vem à tona, a gente vai matando essas fantasias, né? Então percebendo que enquanto você olha para o A e o A é só uma vogal, a banca ganha de goleada. A banca vive nesse campo de ilusão nosso, que é o campo de estudante que lê uma coisa, pensa que entendeu. O candidato, gente, ele é forjado aqui na resolução de questões. O candidato, ele nasce na teoria, mas ele cresce, fortalece aqui, né? Então ele é forjado na dor. O candidato ele precisa sofrer as dores do erro e entender que enquanto ele não acertar, ele não está mentalmente preparado para o concurso, porque a banca tem ferramentas históricas vitoriosas. Você pega a Carlos Chagas, por exemplo, em 2023, 2020, 2015, 2010, e pode ir para trás até onde você achar a prova. A matemática dela é a mesma, não falha. Ela tem instrumentos históricos vitoriosos e muda a geração de candidatos, o problema é o mesmo. Então, não fique esperando alguém fazer por você. É você que tem que fazer em boa companhia. Por isso você tem que confiar no professor e seguir em frente, tá bom? Vamos pegar uma outra agora sobre pronome pessoal. Também trouxe uma questão da Carlos Chagas, porque muitas provas você pega a questão de regência, de voz passiva, de pronome, vai lá para a concordância, tá tudo passando pela preposição. Passa pelo pronome relativo, o modus operandi da banca vê na preposição um ponto interessantíssimo para produzir dificuldades. Ali a banca pede para você trocar o nome por um pronome. Busca a teoria. Qual que é o pronome? Vem a teoria. Qual seria o pronome que substitui teoria? Atribui a teoria. Não sei se você reparou, mas ali no atribui a teoria há um sinalzinho, né? Atribuem uma totalização para a teoria unificada. Então, entre a teoria do vem e a teoria do atribuem, há um sinalzinho, né? Sinalzinho que indica a presença de preposição a mais artigo a. Isso não é difícil, gente. Se você fizer um caminho certo, enquanto você vê pela metade, vê a coisa passando e você não viu o começo, você entra sempre no meio, não funciona. Realmente não funciona. Porque você precisa criar as bases para que tudo isso tenha nome e análise. Tá legal? Vejam que quando estudamos os pronomes, nós vamos dizer assim, ó, buscam a teoria objeto direto. E o objeto direto se transforma no pronome a. Então fica buscam mais o pronome a. Tem algum ajuste? Tem. Quando ali ocorre essa formação de M, som nasal, mais o pronome a, nós acrescentamos no pronome a letra a. Sensacional. Buscam na. Aí é o capítulo do pronome pessoal. Tá bem? Vem a teoria, de novo, objeto direto. Então, o pronome a, vem mais o pronome a. Professor, vamos colocar na frente de novo? Não, porque lá no texto tem uma palavra atrativa, o todos. Pronome indefinido, puxa é palavra atrativa. Puxa o pronome a para antes do verbo, diferente da primeira construção. Tá bem? E a terceira, que nos interessa mais de perto, atribuem a algo. Né? Então, ali no trecho original era atribuem uma totalização definitiva para a teoria unificada. A teoria unificada é o objeto indireto. Poderíamos ali colocar atribuem a ela, mas a banca não quer essa moleza na tua vida, né? A banca quer que você entenda que o pronome lhe, lhes no português substitui o objeto indireto introduzido pela preposição a com o valor de destinatário da atribuição. E é exatamente isso que faz a teoria unificada. Por isso, por causa da regência do verbo, por causa da preposição a,
Por causa da função, nós vamos ter então essa forma, atribuem mais o pronome lhe. E de novo, como há a palavra atrativa, todos lhe atribuem é a forma correta. Por isso que na prova a letra D de dado é a alternativa correta. Seria muito útil na prova você entender que buscam não rege preposição a, que vem não rege a preposição a. Isso está inscrito no papel. Se eles regessem a preposição a, haveria crase em teoria. Eles não. Aí entra toda uma fundamentação teórica. Por isso que eu digo, se você está vendo isso pela primeira vez, tudo é gigantesco. Então comece devagar, uma coisa por vez e numa ordem. Há uma cronologia para aprender. Não adianta ter pressa para aquilo que durante toda a vida não tivemos o domínio. Então se acalme, vá para o começo e vale a pena. Porque entender isso pressupõe uma lógica gramatical. E você não consegue identificar o que é preposição, o que é artigo, porque você ainda não teve uma aula de regência digna, uma aula de crase digna. Não estou dizendo que eu vou conseguir fazer milagres, mas eu sei o que funcionou muito bem em mim. Falo, puxa, agora eu consigo entender. E isso que me deu brilho interno, eu tento colocar para fora. Né? Falar, enxergue isso, que isso será interessante. Notem que a aula de hoje pressupõe que você entenda o uso da preposição. Nesta questão, que você também entenda o não uso da preposição em buscar, em ver. Por isso que na letra A, buscam-lhe. É um absurdo de construção. Na letra B, vem-lhe. Não cabe jamais. E na letra C, atribuem-na ou a atribuem, é impossível, já que ali no atribuem a teoria tem a preposição a como indica o acento grave. E uma das sensações mais lindas que haverá na sua vida é a hora em que regência fala com crase, crase fala com pronome pessoal, regência fala com voz passiva e o capítulo sintático, em vez de micro capítulos, é um grande capítulo, em que uma coisa conversa com outra. E que, acreditem, até na concordância verbal terá utilidade. Professor, mas não é da regência. É, você tem razão. Mas até na concordância verbal, a preposição, na minha leitura, tem uma ação de protagonista. Acreditem. Vejam a frase, ó. Creio que, e daí você abre a oração número 2. A oração número 1 é com o creio, e o que abre a oração número 2. Daí nós vamos focar na oração número 2. Nenhuma referência a autores como Nelson Rodrigues ou Maquiavel poderão trazer alento aos jovens idealistas. A banca está te perguntando se, por exemplo, na letra A, poderão trazer, está certo ou errado. E aí entra uma competência de olhar para esse sujeito enorme, nenhuma referência a autores. Esse a é a preposição a, como, exemplificando, portanto, Nelson Rodrigues ou Maquiavel. Esse trecho todo denomina-se sujeito, o outro predicado. Dentro desse sujeito há um núcleo que não é autores, que não é Nelson nem Maquiavel, e sim referência. Referência ao núcleo do sujeito. Ah, professor, por que autores não é núcleo? Veja aquele A. O que é aquele A antes de autores? Diga, preposição a. Preposição a. E por isso, gente, por isso, ocorre uma coisa maravilhosa, que quando eu ensino concordância verbal, eu falo 255 mil vezes. O sujeito tem um núcleo e o núcleo do sujeito não virá preposicionado. Por quê, professor? Então, estou notando como aqui a gente tem vários momentos de lições diferentes. Saímos da voz passiva, pronome, regência, crase, agora estamos na concordância. Em cada capítulo há um aprofundamento muito particular. E aprenda isso, ó. Quando usamos a aula de concordância verbal e frisamos que o sujeito tem um núcleo e o núcleo não vem preposicionado, o que está em jogo? O núcleo do sujeito não recebe
a peça que nós estamos estudando hoje. Por quê, professor? Porque nada subordina o núcleo do sujeito. Olha que loucura. Preposicionar não é subordinar? Olhem a frase que eu vou dizer, que bonita. Nada subordina o núcleo do sujeito. Se nós pensarmos num sistema solar, o núcleo é o Sol. E o resto começa a ser construído a partir dele. Nada subordina o núcleo do sujeito. E por isso que ele não vem preposicionado. Isso é sensacional, gente. Conforme eu fui aprendendo isso, meus olhos choravam de alegria. Olha que poesia, né? Choravam de alegria. Porque eu, professor de português, quando formado, eu não tinha essas informações. O que me... o concurso público. Foi a luta dentro desse universo do concurso público que forjou o professor, como forja o candidato. Tudo isso eu aprendi na faculdade? Nem perto eu passei. Eu aprendi jogando. Aprendi preparando materiais, resolvendo questões de prova. É ali que o professor é forjado. Por isso que professor de concurso público não é, né, um ser humano normal. Né? Não é normal, errei a palavra. Não é alguém que saiu da faculdade e vai. Não. Ele sofre as dores do que o concurso público produz. E aí é bacana você entender. Há uma lógica. Ali, autores não pode ser o núcleo do sujeito. Professor, o que eu tenho que ver? Na preposição a que antecede autores. Aquele a é a preposição a, autores não pode ser núcleo. O núcleo é a referência. Por isso que na prova, poderão trazer, estava errado. O correto é poderá trazer. Veja um segundo exemplo. Ó. De acordo com o respectivo estatuto, a proteção à criança e ao adolescente não constitui obrigação exclusiva da família. Olha como a banca é maldosa, gente. Coloca criança, coloca adolescente para produzir erro. Né? Não constitui no plural, está errado. Por que está errado? Porque nós temos um sujeito, a proteção à criança e ao adolescente. Tudo isso é o sujeito. Mas o núcleo é a proteção. Professor, uma dúvida. Por que criança e adolescente não é núcleo do sujeito? É aí que falta o que eu estou dizendo para vocês, leitura gramatical. Como que eu vou ler algo se eu não tenho repertório? E por isso que eu tenho que construir esse repertório gramatical, esses elementos conceituais. O que é um a com acento grave? Se não preposição e artigo. O que é ao, se não preposição a e artigo o? Em ambos, criança e adolescente, termos preposicionados e, portanto, não poderão funcionar como núcleo do sujeito. O núcleo é a proteção. É a proteção que não constitui no singular. Então, na prova, que bacana, ó, alternativa erradíssima, o correto é constitui no singular. Professor, preposição é importante na concordância? Gente, eu estou falando. A preposição revoluciona a sintaxe quando eu aprendo a ler. Sendo que a preposição a passa a ser uma peça mais difícil e mais utilizada pela banca. O grande lance é a preposição a. Tá bem? E por fim, o pronome relativo com a preposição. Talvez um dos grandes apogeus, acho que é até meio pleonasmo dizer grande apogeu, né? Mas é um dos apogeus da sua aprendizagem. Pronome relativo é difícil. E quando envolve preposicionamento, aumenta a dificuldade. Por isso que eu digo para vocês sempre, preposição e pronome relativo foram as duas peças gramaticais que dão qualidade, me deram qualidade. A leitura passa a ser outra, né? Então vejam a questão. O homem é moderno na medida das senhas de que ele é escravo para ter acesso à vida. Esse de que ele é escravo dá para trocar por das quais. E ali está escrito, ele é escravo das senhas. Esse de, que é a preposição de, é exigência do substantivo escravo. Quem é escravo de algo, é escravo de alguma coisa. Então a sintaxe da frase é, ele é escravo das senhas, mas não as senhas da oração principal. Das senhas na oração em azul, que está dentro do de que estaria dentro do das quais. Tá bem?
Das senhas, na oração de fora, está vinculado à medida. Na medida das senhas. Agora, das senhas na oração em azul, está vinculado a escravo. E está dentro do de que, ou das quais. E ali está escrito, ele é escravo das senhas. Olhar para o de que e entender que ali está escrito das senhas. E a preposição de é exigência do termo escravo. Quem é escravo de algo, de alguma coisa. Para que as regras da norma culta sejam respeitadas, é obrigatório o emprego da preposição de, regendo a oração que ele é escravo. Sim, senhor, sim, senhora, é exatamente isso. A preposição ali, ela é inegociável. Ela é obrigatória e urgente. Não dá para deixar de usar, porque faz parte da regência nominal. O substantivo escravo rege a preposição de. E é um dos grandes apogeus da sua aprendizagem. Aprender a lidar com o pronome relativo, aprender a lidar com o pronome relativo preposicionado. Tá bem? Se houver alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários. Muito importante que a aula de hoje simbolize algo para você. O professor, como eu disse no começo da aula, vem e entrega um produto para você. E esse produto só funciona, só existe, só é uma coisa boa, eficaz, duradoura, se você fizer a sua parte. Há, portanto, uma contrapartida nas mãos do aluno. A maior tristeza do professor é que a minha realização depende da sua realização. Quando o aluno chega e fala, professor, passei em tal prova, em tal concurso, eu, no meu silêncio, nos meus parabéns que eu dou ao aluno, eu tenho aquele prazerzinho de ter, pelo menos um pouco, contribuído com a formação do candidato. Não é a formação do estudante, é a formação do candidato. O que nós resolvemos aqui, você não encontra em outro lugar do mundo, né? É o universo do concurso público. Por isso que uma coisa é o estudo que você faz, abordando os aspectos teóricos, e outra coisa é a hora que essa teoria recebe o atrito das questões. Aí sim, estamos forjando o candidato. Tá bem? Qualquer dúvida, coloquem aqui. Peguem esse material na minha pasta, é muito legal ter esse material. E, com certeza, novas aulas sobre os temas aqui trabalhados virão. E quem quiser, está completamente livre e disponível lá na playlist do YouTube do QC, a nossa aula de português para concursos, que está trabalhando muito do que falamos hoje. Regência, crase, tá bem? E qualquer dúvida, sempre estamos juntos para bater aquele papo sobre a nossa língua portuguesa. Valeu? Um grande abraço e até um próximo encontro. Até lá!